assunto de hoje são bancos de dados NoSQL, né? Ou não apenas SQL. A gente vai ver muitas vezes lá o NoSQL, vai pensar que é não SQL. Tem uma pequena diferencinha aí. A gente vai entender primeiro alguns conceitos. Prometo que essa parte a gente vai passar bem brevemente, mas ela é extremamente importante para a gente entender o porquê que essas soluções existem. Então a gente vai falar bem brevemente ali sobre o Teorema CAP, sistemas distribuídos e também do ScyllaDB. O ScyllaDB é o banco de dados que a gente vai fazer o deploy na nossa prática aqui. Então, dentro da parte mais prática desse vídeo, a gente vai fazer o deploy com o Docker. A gente vai ver ali como subir 3 nós, fazer eles se comunicarem e escrever um pouquinho ali no CQL. Então, a gente está muito acostumado às vezes com o SQL, e o CQL é a linguagem ali do Cassandra. A gente já vai entender tudo isso, como que essas coisas se amarram, e a gente vai fazer ali, basicamente, criações de tabelas, inserts, selects, e entender justamente algumas restrições que a gente tem provenientes do ambiente, eu vou dizer assim, ou das dores que a gente precisa resolver. Sempre lembrando, toda tecnologia ela precisa resolver algum problema específico, então a gente vai ver o porquê que do SQL surgiram outras bases NoSQL, NoSQL, e quais desafios elas basicamente tentam resolver, perfeito? Então, agora acho que já partindo aqui para nossa parte de conteúdo, pessoal, o que, que a gente vai fazer? A gente vai dividir isso aqui em dois tópicos. Primeiro, para a gente entender lá, e prometo que essa parte aqui vai ser bem breve e rapidinha, a gente precisa entender um pouquinho, pessoal, questões de sistemas distribuídos. Por que que isso é importante? Deixa eu só mover um pouquinho aqui para o lado para facilitar a visualização de vocês. Diminuir um pouquinho o zoom. Fechou. Quando a gente fala de sistemas distribuídos, a gente vai entender que muitas vezes, quando a gente fala de grandes volumes de dados, aplicações globais, muitas vezes, a gente não consegue fazer a escalabilidade vertical. O que que é a escalabilidade vertical que a gente chama, né? Escalar verticalmente uma aplicação. Então vamos supor que eu tenho lá o minha aplicação, o meu banco de dados, rodando em um servidor. Esse servidor, no primeiro momento, ele vai ter ali 12 CPU, 32 GB de RAM. Ele vai atender, possivelmente, por um bom tempo ali a nossa demanda. Começa a crescer base de usuários, começam a crescer quantidade de transações, a gente vê que não é mais necessário, então a gente tem que crescer novamente. Então a gente vai lá, coloca um pouco mais de CPU, um pouco mais de memória RAM. Então a nossa máquina já começa a ficar um pouquinho maior. Em algum determinado momento, a gente vai novamente atingir um ponto ali de crescimento, aonde esse limite, eu vou dizer assim, já começa a ser uma restrição para as nossas operações. Então a gente vai novamente escalar verticalmente essa máquina, colocar mais CPU, colocar mais memória RAM. Só que fisicamente, eu vou dizer assim, chega um momento que isso não tem mais como a gente escalar, a gente vai chegar num limite. Aí é onde entra o que a gente chama de escalabilidade horizontal. O que que é escalabilidade horizontal? Se no cenário da vertical eu simplesmente vou deixando as minhas máquinas maiores, na horizontal eu não deixo ela necessariamente maior, mas eu acrescento mais uma réplica, um nó, dependendo ali do banco que a gente for utilizar, e agora eu tenho 2 servidores que se comunicam ali de algum modo, e eles têm ali, recursos menores, só que a gente consegue acrescentar, vou dizer assim, mais máquinas. Então essa é diferente da vertical, onde a gente vai deixando ela cada vez maior, no sentido de quantidade de recursos em uma mesma máquina, e a gente tem a horizontal, onde a gente vai acrescentando mais máquinas para dividir, vou dizer assim, de certo modo, esse processamento. Por que que isso aqui é importante, pessoal? Porque quando a gente verificar já no próxima na sequência aqui, o próximo assunto, a gente vai ver que bancos de dados SQL, eles têm algumas restrições por arquitetura. Então eles escalam verticalmente, vou dizer assim, um banco relacional, pelo menos na grande maioria. Sempre existem ali algumas exceções. A gente vai ver que existem diversos tipos de bancos de dados e arquitetura. Cada um tenta resolver o problema de uma maneira diferente. Mas geralmente quando tu fala de banco de dados relacional, um Postgres, por exemplo, o que tu pode ter é uma réplica ali principal para te fazer as gravações e tu sobra uma outra réplica para te fazer a leitura desses dados, né? Uma ou mais, vou dizer assim. Mas não necessariamente tu pode ter várias réplicas de gravação. Não te preocupa, a gente já vai entender isso com um pouquinho mais de detalhe mais para frente. Importante aqui agora, vertical, a gente vai deixar ela maior,
Horizontal, a gente vai aumentar a quantidade de nós, a quantidade de máquinas, eu vou dizer assim, para simplificar. Tendo em vista sistemas distribuídos, que a gente já entendeu aqui um pouquinho o que, que é, a gente tem que entender um teorema, eu vou dizer assim, que é o teorema CAP. Por que, que isso aqui é importante? E aí a gente já vai ver aqui embaixo como implementar isso. Primeiro, o que, que significa CAP? O CAP é em inglês, né? É uma sigla em inglês. Então a gente tem ali consistency, que é consistência, availability, que é disponibilidade, e partition tolerance, que é tolerância à partição. Vamos entender o que, que isso significa aqui na prática. Deixa eu até dar um zoom aqui para facilitar um pouquinho para vocês. Então, quando a gente fala de consistência, a gente está falando o quê? Que todos os clientes, então todo mundo que está conectado ali, todo mundo que em um banco de dados aqui, tá? A gente está falando, pessoal, que vai se conectar para buscar um dado, a gente tem certeza que, independente, eu vou dizer assim, de onde ele conectar, como ele conectar, enfim, o dado estará consistente. Obrigatoriamente, naquele servidor, eu vou dizer assim, ali só vai existir uma versão daquele dado, é aquela ali, e ela vai ser disponibilidade e entregue, eu vou dizer assim, para o nosso usuário final. E no segundo item, a gente tem ali a disponibilidade. Então, todo nó, e quando eu falo nó aqui, pessoal, pensa o seguinte: um cluster é um termo que a gente vai ouvir bastante, ele é um grupo de máquinas, um grupo de servidores. Cada ponto desse cluster, né, cada nó que a gente chama, é basicamente uma máquina, um servidor. Então, quando a gente falar aqui de nó, pode entender como uma unidade, vou dizer assim, ali isolada que faz parte de um todo. Então, no quesito disponibilidade, todo nó disponível, vou dizer assim, ele retorna um resultado, mesmo que algum dos outros nós estiver indisponível. Então pensa assim, ó, tu tem um cluster com 10 nós ali dentro. Dentro desses nós, mesmo se algum deles estiver indisponível, a gente vai conseguir buscar, vou dizer assim, e retornar essa requisição com sucesso para o nosso cliente, para quem está consumindo essa informação. E a gente tem também a tolerância à partição. O que, que significa isso aqui? Como a gente tem uma rede, né, o nosso cluster, esses nós precisam se comunicar. Então, mesmo se houverem falhas ali na sincronização, na comunicação entre esses nós, o nosso cluster como um todo vai continuar funcionando e ele tem ali alguns recursos, algumas capacidades de se recuperar, eu vou dizer assim, e voltar ali para um estado de eventual consistência, vamos chamar assim. Por que que isso aqui é importante? Até deixei aqui embaixo, ó. Escolha apenas 2. A gente não consegue hoje vou dizer assim, no modo com que a tecnologia funciona, ter essas 3 propriedades em um mesmo banco de dados. A gente consegue escolher 2 delas e trabalhar, não as 3. Então isso é importante. Por que que isso é importante? E aí eu peguei uma imagem aqui da própria documentação do ScyllaDB que a gente vai usar aqui para frente. Tem alguns vídeos e a documentação deles é extremamente completa. Sugiro que vocês leiam. É perfeita para a gente entender um pouquinho quando a gente fala de sistemas distribuídos, quando a gente fala de bancos de dados no SQL, quando a gente fala de literalmente um volume de trilhões de mensagens, eu vou dizer assim, que o próprio Scylla, enfim, gerencia. A gente já vai ver na sequência. Então a escolha 2. Isso é importante. Quando você for escolher um banco de dados para a sua aplicação, você tem que entender qual a prioridade, eu vou dizer assim, o que que você vai obrigatoriamente precisar naquele contexto. Se é disponibilidade, se é consistência ou se é partição, tolerância a perder uma partição aqui no caso, né. E aqui tem alguns exemplos até para a gente ver, essa composição. Então a gente viu até aqui em cima, eu passei rapidinho, eu vou voltar. A gente tem os bancos que são, por exemplo, CP, AP ou CA, que é a combinação basicamente ali dessas letras. O que que acontece? Se a gente quiser um banco relacional, por exemplo, hoje, tem até o exemplo aqui do MySQL, né, do MySQL, ele tem consistência e ele tem disponibilidade. Porém, se a gente quiser trabalhar já com consistência e tolerância à partição, por exemplo, ali embaixo, a gente tem outros bancos, como o HBase da Apache ou o próprio MongoDB, que também é um banco de dados no SQL. E se a gente precisar de disponibilidade e também tolerância, né, à partição, que nem a gente viu lá em cima, a gente tem outros bancos aqui, como, por exemplo, o Cassandra, o DynamoDB, que é da Amazon, AWS, e o ScyllaDB, que é o que a gente vai trabalhar aqui.
Então, ponto até importante do ScyllaDB aqui é o quê? A gente vai ver ali na frente, mas ele foi feito, pensando em arquiteturas mais atuais, eu vou dizer assim, de computação, então ele faz um uso muito bom da questão de cores ali disponível, o jeito com que ele organiza e processa, vou dizer assim, os dados, entrega uma performance absurda. E ele tem uma API, ou seja, ele é compatível com o próprio Cassandra e o DynamoDB. Então, se você quer talvez brincar lá com o Amazon, DynamoDB, mas não quer subir uma instância lá na AWS, se tiver algum receio até com pagamento, não sei, enfim, alguma coisa do tipo, saiba que com o ScyllaDB você pode ter um banco de dados NoSQL, on-premises ou local na sua máquina e ter uma API de utilização similar, compatível, na verdade, com o DynamoDB. Então a gente vai ver até aqui nas questões de drivers que mesmo para a gente conectar no Scila, a gente vai usar o CQL, que é o Cassandra Query Language, ou seja, a linguagem ali para a gente fazer consultas no Cassandra, e a gente também consegue utilizar drivers do DynamoDB. Então o Scila ele é compatível tanto com o Cassandra quanto o DynamoDB, isso é importante. E aqui embaixo, pessoal, dentro do próprio NoSQL, basicamente, a gente tem alguns tipos de bancos diferentes. Então, novamente, não é só questão de escolher um banco SQL ou um banco NoSQL, NoSQL. A gente precisa entender o tipo de banco que a gente quer e quando a gente fala de CAP, qual é o modelo ali, vou dizer assim, que ele implementa. Trazendo aqui, né, por exemplo, em modelos de dados. Quando a gente fala de chave e valor, talvez os bancos mais conhecidos são o RocksDB, o Aerospike e o Redis, que é bem famoso. Quando a gente fala de documento, né, o nosso Document Store, a gente tem o MongoDB e a gente tem o Couchbase. Lembrando que o MongoDB, pessoal, ele está aqui em cima, ó, nos bancos do tipo CP. Então ele tem consistência e ele tem tolerância à partição, vou dizer assim. Ele só peca um pouquinho no quesito de disponibilidade. E surge aqui esse novo tipo, vou dizer assim, de banco, né, NoSQL, que é o quê? Esse Wide Column Store. A gente vai ver ali na prática o que que é, mas basicamente a gente está acostumado ali com chave e valor, vai ser basicamente um chave, chave, valor. Não se preocupa que a gente vai entender o que que é. E também tem os bancos do tipo grafo. Eu acho que os mais famosos aí são literalmente o Janus Graph e o Neo4j, também que é bem famoso. E outras soluções open source, óbvio, aqui é só um exemplo. Perfeito? Agora, pessoal, eu vou dar um overview, vou dizer assim, num ponto que é importante. O que que acontece? A gente vai utilizar aqui na nossa prática o ScyllaDB. Por que que eu escolhi o ScyllaDB aqui para a gente fazer esse teste? Primeiro, ele é um banco de dados NoSQL open source, então a gente consegue fazer o deploy dele on-premises, né, na sua organização, vou dizer assim, na sua máquina, a gente vai fazer isso aqui. Mas você também tem opções cloud gerenciadas por eles. Então, geralmente, muitos produtos open source têm esse modelo de negócio, onde você pode hospedar, mas a gestão de todo esse processo, de toda essa solução fica com você, ou você pode pagar e ter uma solução gerenciada, onde você foca muito mais no negócio, na operação, do que necessariamente na manutenção desse banco de dados, em ter um time que mantenha ele funcionando e escalando, perfeito? Como eu já falei, o ScyllaDB, ele é um banco de dados NoSQL e ele tem API compatível com Apache Cassandra e com DynamoDB da AWS, certo? E aqui eu peguei um exemplo do próprio Discord. O Discord é um aplicativo bem utilizado aí como troca de mensagens e o pessoal que é mais gamer conhece ali, mas tem muita comunidade lá dentro também. E como que eles armazenam basicamente trilhões de mensagens. Nesse blog, eles escrevem um pouquinho do processo, como que eles começaram com, se eu não me engano, com o Mongo, depois foram para o Cassandra e depois acabaram utilizando o ScyllaDB para suportar essa escala de operações e esse volume de dados. Lembrando, novamente, a gente sempre precisa escolher a ferramenta certa para o problema de negócio, eu vou dizer assim, certo. Então, não necessariamente você precisa começar com uma ferramenta dessa, mas a gente tem que entender que em algum momento pode ser necessário. Dependendo aí do nosso processo, das nossas operações, da volumetria e do próprio sucesso, eu vou dizer assim, do nosso aplicativo. O que que a gente vai ver aqui agora? SQL, que nem eu falei antes,
E o que que a gente vai ver aqui agora? O SQL, que eu falei um pouquinho antes, e o CQL. Qual que é a diferença? Eles têm algumas coisas em comum e algumas coisas são diferentes. Eu vou focar aqui nas principais, já que é o nosso primeiro contato, vou dizer assim. Então, o CQL é o Cassandra Query Language. Então, é um jeito ali de a gente consultar dados. Ele foi criado, vou dizer assim, ou pensado inicialmente para o Cassandra, mas ele é compatível tanto com o Dynamo quanto com o ScyllaDB. Então, dentro da consistência, no SQL a gente tem uma forte consistência, e no CQL aqui, ou nesses bancos, na verdade, com esse paradigma ali que nem o ScyllaDB tem, eles têm uma eventual consistência. A gente vai entender na sequência o que que é isso. Pontos importantes aqui. Nativamente, eu vou dizer assim, não é possível fazer join entre tabelas. Tem bibliotecas que fazem isso, auxiliam, mas geralmente a gente vai utilizar, ou perder talvez um pouquinho de performance. O where, que dentro do SQL a gente utiliza ali, vou dizer assim, mais livremente. Aqui, a gente vai ver que não é qualquer coluna que eu possa utilizar o where, basicamente. Assim como o order by, a gente vai entender que tem algumas restrições para o uso do order by. Tudo isso, pessoal, existe por quê? Por que que isso aqui é diferente, eu vou dizer assim, do SQL? E por que que num primeiro momento a gente entende que, pô, o SQL talvez é um pouquinho pior do que o SQL, parece que eu não consigo fazer algumas coisas. Tudo isso vem desse conjunto aqui, ó, vou dizer assim, de operações barra restrições. Quando a gente trabalha com sistemas distribuídos, e aí eu não vou me estender muito aqui, mas caso vocês queiram entender um pouquinho mais a fundo como funciona isso aqui que eu vou falar brevemente, deixem aqui no comentário que eu posso fazer um vídeo explicando com mais detalhe questões de particionamento, questões de hashing, de nós e de os tipos de consistências que a gente pode ter e algumas abordagens, eu vou dizer assim, que a gente pode configurar o próprio ScyllaDB e outros bancos de dados quando a gente trabalha nesse conceito de nó, né? Mas, longa história curta, aqui dentro do nosso cluster, a gente vai pensar nos nós que a gente tem, e a gente vai subir aqui no nosso Docker um cluster com 3 nós, e, e esses nós eles vão segurar ali uma parte da informação, vou dizer assim, que eu preciso. Então, quando eu submeto um dado para dentro da nossa tabela aqui no ScyllaDB ou num banco de dados no SQL, nesse contexto, ele vai pegar esse meu dado, ele vai passar por uma funçãozinha. Essa função vai converter uma coluna ali, eu vou dizer assim, que a gente utiliza em um valor. Esse valor vai ser utilizado para informar em qual nó desse nosso cluster esse dado vai ficar. E esse nó, posteriormente, ele vai replicar a informação dependendo da nossa regra de consistência ali de particionamento. Então, o importante aqui é o quê, né? A gente falou lá sobre nó, sobre consistência, tolerância à partição. A questão toda é, a gente precisa ter um cluster aqui que ele funcione de modo a, se eventualmente eu perder um nó, eu continuar trabalhando com ele normalmente. Óbvio que tem fatores de replicação que a gente tem que configurar. Tem que ser muito bem pensado e planejado quando tu fala de arquitetura de dados num banco de dados como esse, mas ele vai suportar a gente distribuir o nosso volume de dados, quando a gente fala ali, por exemplo, de trilhões de mensagens. Isso não vai ser possível, não vai ser tão fácil assim a gente trabalhar isso se for apenas em uma máquina ou um banco com um conceito ou uma estratégia, eu vou dizer assim, um pouco mais convencional. Então, o importante aqui para entender é, a gente tem o nosso cluster, o cluster é feito de nós, e justamente ele tem regras de replicação para, numa eventual perda de um nó, ele continuar operando e a gente não prejudicar a operação. Tudo isso impacta na consistência, porque eventualmente eu vou ter ali o meu dado replicado em alguns clusters, e ele tem um tempo, né, para replicar operações, mas não se preocupem. Novamente, se vocês quiserem se aprofundar nesse conceito de sistema distribuído, de cluster, eventual consistência, regras que a gente pode aplicar, deixa um comentário aqui embaixo. Se tiver bastante demanda, a gente pode fazer um vídeo especificamente sobre isso. E aí agora, voltando aqui em cima, a gente vai para nossa prática. Deixa eu voltar aqui. Então, o que que a gente vai fazer na nossa prática, pessoal? A gente vai basicamente utilizar, novamente, o Docker. Com o Docker, a gente vai fazer o deploy de um mini cluster local na nossa máquina do ScyllaDB. Esse cluster
terá 3 nós, e a gente vai brincar um pouquinho ali com o CQL. E aqui nesse exemplo a gente vai usar o CQL-SH, né, que é o shell. É uma linha de comando para a gente poder interagir diretamente com o nosso banco de dados. E a gente vai criar um key space, que é basicamente um espaço, vou dizer assim, dentro do nosso banco. Lá dentro desse espaço, a gente vai ter tabelas, a gente vai inserir alguns valores e a gente também vai fazer select e vai brincar um pouquinho com where e order by, como a gente viu lá embaixo, que não é tão simples assim utilizar eles, certo? Então, vou abrir aqui o meu VS Code e agora a gente vai começar a parte prática desse nosso vídeo. Agora, já dentro do nosso VS Code, a gente vai criar o nosso arquivo Docker Compose e também um arquivo Layame, né, um README ali dentro, para a gente acompanhar o nosso passo a passo aqui, para vocês poderem replicar aí dentro também. Então, aqui na lateral, já vou criar um novo arquivo, a gente vai chamar ele de layame.md, então md é o nosso famoso Markdown. Então, a gente vai trabalhar aqui com o ScyllaDB. Perfeito? O que que a gente vai fazer aqui? Lembrando, e colocando aqui um checklist, eu vou dizer assim, basicamente para a gente seguir. Vou copiar aqui para facilitar. Então, a gente vai fazer o deploy da nossa aplicação. Nesse deploy, a gente vai criar os 3 nós, verificar eles se comunicando, fazendo parte dessa rede, utilizar ali alguns comandinhos interessantes. Depois do deploy, a gente vai usar o CQL shell, que é o SH. Então é um modo que a gente vai ter. Vou até seguir o padrãozinho aqui. O Cassandra Query Language, então é como a gente vai conectar e como a gente vai executar os nossos comandos CQL dentro desse banco de dados. Lembrando que o ScyllaDB, Cassandra, enfim, o Dynamo, eles têm drivers para basicamente todas as, ou bibliotecas, enfim, para todas as linguagens de programação, para a gente poder trabalhar com elas e programar, vou dizer assim, isso aqui. Então, o CQL-SH aqui, né, o nosso Cassandra Query Language Shell, ele é utilizado muito mais para a gente brincar e praticar do que necessariamente lá no dia a dia, eu vou dizer assim, dentro de uma aplicação para inserir ou criar registros ou tabelas. Posteriormente, a gente vai criar um key space. O key space pensa como um agrupamento ali de tabelas. Estou simplificando bastante aqui, mas é basicamente isso. Quase como a gente tem lá dentro dos nossos bancos, às vezes, né, os databases, aqui a gente tem o key space. Posteriormente, a gente vai, após a criação do key space, a gente vai criar tabelas. Então, a gente vai ver ali a sintaxe bem próxima, vou dizer assim, ao próprio SQL que a gente conhece. Posteriormente, a gente vai inserir registros aqui dentro. E por último, a gente vai brincar um pouquinho com o select e entender também como que, como que eu vou dizer assim, algumas daquelas restrições que a gente viu anteriormente se aplicam aqui na prática, alguns modos até para contornar isso aqui. Então, bora lá começar pelo nosso item 1, que é o nosso deploy. Aqui dentro, vou abrir um terminal para a gente utilizar mesmo dentro do VS Code para simplificar um pouquinho. Então, estou dentro aqui do nosso. Opa, não é LD, é LS. Estou aqui dentro da minha pastinha, só tenho hoje um arquivo README. Então, a gente vai criar um novo arquivo aqui. A gente vai chamar de Docker Compose. Dentro do Docker Compose, a gente vai especificar o que a gente precisa, como que a gente vai subir esses containers e quais comandos a gente vai executar para eles se comunicarem, vou dizer assim. Perfeito? Então, versão aqui, a gente vai utilizar a versão 3 do Docker Compose. Então, isso aqui é por motivos de compatibilidade, vou dizer assim. Aqui na minha tela, pessoal, vocês vão perceber que sempre que ficar esse cinzinha é o Copilot. Então, é uma ferramenta do GitHub aqui para sugerir código para gente e tentar dar um pouquinho mais de produtividade. Percebam que quando falta contexto, ele está sugerindo algo que eu não quero fazer, mas tudo certo. À medida que a gente vai dando mais contexto, ele vai entendendo sobre a aplicação, essas sugestões vão ficando mais assertivas. Então, sim, a gente vai declarar aqui dentro alguns serviços, só que a gente vai trabalhar com o Scylla. Ele já deu um template aqui pra gente. Vou apagar isso aqui, retirar aqui, e aqui a gente vai criar alguns nós. Então, eu vou chamar de Node 1. Vou remover aqui a versão, vou deixar ele pegar basicamente a última versão ali que a gente precisa. Dentro da imagem, na verdade, a gente já declarou, então eu não preciso da imagem. O que eu preciso é o nosso restart.
Então, ele sempre vai reiniciar caso aconteça aqui alguma coisa errada. A gente vai dar um container name aqui dentro. Nesse caso, vai ser o nosso Scylla Node 1, Node 1. A gente vai criar uma rede ali embaixo, mas ainda não. E aqui a gente vai passar um comando para ele executar. Ele já está sugerindo aqui um comando, mas eu já fiz uns testezinho anteriormente e eu já deixei aqui. Eu vou explicar para vocês o que, que esse comando aqui vai fazer. Ó. Basicamente, pessoal, essa parte aqui dos seeds é como que a gente vai subir esse nó e como que quem ele vai tentar, tipo, ali conectar, vou dizer assim, para entender a rede, entender um pouquinho da topologia do nosso cluster. Esse SMP com o valor de 1, como a gente está fazendo um deploy aqui localmente na nossa máquina, tem recursos compartilhados, ele não vai sugar toda, eu vou dizer assim, a capacidade de processamento aqui da nossa máquina. Então isso é para limitar um pouquinho, por incrível que pareça, a própria performance do ScyllaDB, para ele não monopolizar a questão de recursos da nossa máquina. Eu passo aqui também memória, então 750 MB, isso é importante também, para não utilizar muito recurso na máquina. A gente tem um outro parâmetro aqui, que é do over provisioned aqui. Então é um parâmetro ali também para facilitar algumas coisas quando a gente fala de um deploy local. E o API address, né, o nosso API aqui, o endereço da API, como a gente está utilizando Docker aqui, a gente vai utilizar 0, basicamente 00, que é para ele poder usar essa API para se conectar e entender um pouquinho a parte do próprio cluster e como que ele funciona. Por último, dentro de networks, a gente vai criar aqui embaixo agora uma network chamada. Não vou chamar web aqui, né? Vamos dar um nomezinho mais bonito. Vamos chamar ela de ScyllaNet, gostei. Não vou declarar nada aqui. Não, obrigado. E aqui embaixo, agora sim, networks, a gente vai criar o nosso a nossa ScyllaNet. E o driver que a gente vai utilizar é o bridge, está correto. Agora, pessoal, a gente vai criar os nossos outros nós. Poderia muito bem copiar e colar, mas eu quero tentar utilizar o Copilot aqui para ver se ele vai entender esse padrão. Então, Scila Node 2, legal, ele já pegou o nome ali de cima. Imagem correto, restart, os comandos a princípio também estão ok. Ele está sugerindo aqui corretamente. Ele não sugeriu aqui no final o nosso endereço. Então, vou colocar aqui. E por último tem a network. Fechou. A gente já criou aqui o nosso segundo nó. Agora vamos criar mais um, que é o nosso terceiro nó aqui dentro. Novamente, ele está sugerindo aqui tudo corretamente. Só não acrescentou o nosso API address e network correto. Então, no princípio, está tudo certo com o nosso arquivo Docker Compose, com a configuração. A gente vai subir os nossos nós, esses nós vão se conectar e vão criar o cluster, que é um agrupamento. Lembrando que eu estou simulando localmente, na minha máquina, com Docker, mas você pode pensar isso aqui como literalmente servidores, eu vou dizer assim, distintos e diferentes. Perfeito? Então, dentro do nosso README aqui, o que, que é importante? Eu até deixei separadinho aqui, porque a gente vai usar dois comandos. Eu vou copiar aqui e a gente vai documentar isso para que vocês possam ter acesso a essa documentação também. Então, dentro do deploy da ferramenta, a gente vai fazer dois comandos aqui. O Docker Compose Up, que é para subir essa infraestrutura, e esse comando, a gente vai iniciar um outro terminal e executar ele para quê? A gente vai conectar no nosso nó 1, né, no nosso Scila Node 1, e usar essa ferramenta de linha de comando que já existe lá dentro, que é o Node Tool. Para quê? Para a gente ver o status, ver ele subindo ali primeiro com um nó, depois com dois, três, e alguns status legais que ele entrega para gente. Então, vou copiar isso aqui, já vou deixar aqui dois terminais. Em um, a gente vai executar o Docker Compose Up para subir nosso cluster. E no outro, a gente vai executar esse Docker exec de maneira interativa aqui. Basicamente, a gente vai conectar em um desses nós e usar lá uma linha de comando, que é o node to status, para verificar o status justamente do nosso nó e verificar eles sendo agregados, vou dizer assim, ao cluster. Então, a gente vai executar aqui o nosso Docker Compose Up.
Vou deixar ele rodando nesse modo aqui mesmo pra gente ver se a gente vai ter algum tipo de erro, alguma coisa do tipo aqui. E ele deu um erro já pra gente aqui, ó, um erro de runtime. Localhost, storage, service version. Vamos conferir aqui se tem mais alguma coisinha pra gente corrigir, ou se isso vai ser o suficiente para executar. Então perfeito, ó. Teve o erro ali, mas ele já se auto-recuperou, vou dizer assim, ó, resolveu ali o que que era. E agora quando a gente executa, nesse momento, percebam isso aqui, ó. A gente tem basicamente, dentro do nosso hack 1 aqui, né, a gente tem um nó ali dentro. Vou executar novamente, continuo com apenas um nó, com aquele endereço 192.168.181.3. Ele está aqui embaixo, ó, pra gente entender. E à medida que esses outros nós, tanto o 2 quanto o 3, subirem, vou dizer assim, se conectarem na nossa rede e entenderem um pouquinho todo a topologia da nossa rede, a gente vai verificar lá naquele comando que a gente não vai ter só mais um nó, vai começar a registrar os demais. Vou voltar para cá. Ó, vou executar novamente o comando e percebam que agora eu já tenho não mais um apenas, eu tenho dois nós aqui dentro. E tenho os respectivos endereços aqui também, endereços. Ele falta ainda um dos nossos nós do nosso cluster, mas ele tem justamente esse processo que é subir a aplicação, ela bater na API, entender a topologia e criar ali o nosso estado, vou dizer assim, final, o nosso hack ali completinho. Bora executar aqui mais uma vez. Eu ainda tenho 2 e agora eu vou seguir com um exemplo. Ele vai normalizar aqui, vai conectar o terceiro, ele vai fazer parte dessa rede. A gente volta e só comprova isso no final, perfeito? Ó, executei agora, só um último testezinho antes de ir e fechou. A gente tem aqui os nossos 3 nós já, conectados, eu vou dizer assim, se comunicando. E daqui em diante, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a brincar agora com o nosso Cassandra Query Language, né, nosso CQL, que nem a gente colocou aqui em cima. Então, CQLSH. O Cassandra Query Language, ele já existe, eu vou dizer assim, por padrão, dentro dessas próprias imagens que a gente está utilizando aqui. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou basicamente entrar, vou dizer assim, dentro do nosso container e executar o CQL diretamente dentro do container, para a gente evitar a instalação aqui e simplificar esse processo, até para vocês testarem aí também. Então, para a gente fazer isso, eu já vou deixar aqui no nosso guia o como que a gente pode fazer esse processo, perfeito? Então, show. Dentro do nosso CQL, vou adicionar aqui mais um bloquinho de código. Então, esse bloquinho a gente vai conferir ali depois, vou dizer assim, na documentação como que ele fica, mas é para destacar realmente isso como um trecho de código perante o restante dos nossos textos, eu vou dizer assim, que a gente tem dentro do Markdown. Vou copiar aqui o comando e vou colocar e vou passar como bash aqui para ele ter o nosso highlight, né? Deixar as cores bonitinhas aqui. Então é basicamente isso. A gente vai conectar lá no nosso nó 1 e vai utilizar o nosso shell para brincar um pouquinho aqui. Fechou. Vou aumentar um pouquinho o zoom, acho para facilitar o nosso uso aqui embaixo do terminal. O comando é esse, a gente conecta lá e usa o CQLSH. Então já estou aqui dentro e percebam que aqui a gente consegue realizar comandos CQL. Acho que o primeiro comando aqui para gente utilizar é o que? Se a gente voltar aqui na nossa listinha, a gente já fez o deploy, a gente já está acessando o CQLSH, nosso shell, e agora a gente vai criar o keyspace. O keyspace é esse agrupamento de tabelas, tá? Eu vou simplificar aqui bastante, mas é basicamente isso que ele faz. E aí agora, pessoal, daqui para frente a gente vai ver alguns termos que eu vou passar brevemente por eles, porque explicar vai exigir ali um tempo, uma especialização, eu vou dizer assim. Mas a gente vai começar a entender o porquê que quando a gente fala de arquitetura de um banco de dados no SQL, de um banco de dados que tende a escalar aí para trilhões de mensagens, a gente tem que configurar algumas coisas que talvez a gente não se preocupa lá num banco mais simples, relacional, ou talvez a gente tenha que se preocupar sim, eu diria, mas em algum outro momento. Aqui algumas coisas já nascem do design, vou dizer assim, né? Já nascem da especificação.
Para criar o nosso key space, então a gente vai criar aqui o nosso key space. Vou novamente botar um bloquinho de código aqui dentro. Depois eu ajusto isso aqui. E nesse caso aqui, eu vou passar como SQL, mas lembrem-se, né, que é o CQL, é só para ele fazer o highlight ali corretamente. A gente vai usar o comando create, e aqui a gente vai criar o nosso key space. A gente vai chamar ele aqui, pessoal, eu vou chamar ele de pets underline db. Por quê? Eu vou simular aqui bem simplesmente, quase como se a gente tivesse ali os nossos pets, né, os nossos animaizinhos de estimação, e a gente tivesse lá uma coleirinha, por exemplo, controlando o batimento deles. E a gente vai criar uma tabela de dados para fazer isso. E esse aqui, Space, é novamente o meu grupo de tabelas, né? Quase como um domínio, vou dizer assim. E aí, pessoal, aqui dentro, a gente tem que passar alguns parâmetros a mais. Nesse caso, a gente tem que falar da replicação. Replication. Por quê? A gente tem que informar qual é o fator de replicação, então em quantos nós ali eu vou precisar ou eu vou desejar ter meus dados replicados, e também uma estratégia para fazer isso. Para facilitar aqui, eu já deixei prontinho, eu vou copiar e vou colar. O que que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma estratégia simples que ele tem aqui dentro. Ah, Matheus, quero entender certinho o que que é isso. Lá na documentação do ScyllaDB tem várias estratégias e ele explica com detalhes o que que é isso. Eu vou utilizar a simples aqui porque realmente é para um exemplo didático, mas dependendo do seu volume, novamente, do que você precisar fazer, você vai utilizar uma estratégia diferente. E no caso, o meu replication factor aqui, ele vai ser 3, certo? Então eu vou querer replicar isso em 3 nossa, aquela minha partição, aquele meu dado. No caso aqui eu utilizei 3 porque eu também tenho justamente 3. Lembrando que faz sentido você ter, vou dizer assim, muito mais nós. Aqui novamente é só didático. Então vou copiar esse comando aqui dentro, né, do nosso terminal aqui embaixo. Eu vou colar ele e a gente vai utilizar. E ele falou, opa, tem uma sintaxe incorreta aqui. No viable alternative na input replication. Será que eu escrevi alguma coisa de errado? Vamos ver. Create namespace, petsdb, with replication. Replication. A gente passa a nossa classe, ponto e vírgula. Ah, não tá certinho não, pessoal. Faltou o quê? Um igual aqui, ó. Tava olhando na documentação aqui. Faltou o nosso símbolo de igual. Perfeito. Vou salvar. Vou copiar. A gente vai vir aqui embaixo. E agora eu vou executar novamente. Deixa eu apagar. E beleza, eu já criei, na verdade, ali em cima. Fiz aqui de novo o comando e ele disse, oh, esse keyspace já existe. Então, perfeito. Criamos o nosso keyspace aqui. Uma vez que eu tenho o keyspace, e até, acho que eu vou botar aqui embaixo, a gente precisa utilizar esse keyspace. E assim como muitas vezes no banco de dados relacional lá a gente utiliza, aqui a gente usa o use, literalmente. Então a gente vai usar o nosso petsdb. Ponto e vírgula. Vou copiar. E percebam aqui embaixo, agora aqui ó, no cantinho esquerdo, no momento que eu faço esse comando, ele já está nos informando agora que, opa, eu estou no keyspace petsdb. Novamente, um grupo de tabelas, para a gente simplificar. Agora, pessoal, a gente vai criar a nossa tabela ali dentro. Então, a gente vai criar uma tabela dentro do nosso banco aqui. Já fiz uma modelagem aqui prévia, vou copiar e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse passo a passo. Beleza, vamos chamar ele aqui de SQL. Está aqui o nosso create table. Então, o nome da tabela será heart rate. Então, basicamente ali, vamos lá, né? É um batimento do coração ali do nosso pet. E a gente vai ter 4 colunas ali dentro, basicamente. Então, a gente vai ter o pet ship ID. Então, é um ID basicamente lá do dispositivo, vou dizer assim, que vai estar coletando essa informação. Ele é do tipo, que a gente chama aqui, né? UUID. Pode entender ele como um ID único universalmente, vou dizer assim, que é justamente a ideia de ter um ID ali que não se repita. Ele tem várias informações que ficam contidas aqui nesse UID. Vocês podem pesquisar um pouquinho aí depois para entender também. Então a gente tem o owner,
também é um ID, que é o dono, vou dizer assim, né, do pet. A gente tem um timestamp, que aqui a gente vai chamar essa coluna de time, e a gente tem o nosso batimento aqui, propriamente dito, e ele é do tipo nesse cenário aqui, ele vai ser do tipo inteiro, perfeito? E aqui, pessoal, entra duas coisas bem importantes, na verdade, extremamente importantes. A gente vai passar aqui, ó, dentro da nossa PK, da nossa chave primária, duas colunas. Mas quando a gente fala do ScyllaDB aqui no caso, essas colunas têm uma função, eu vou dizer assim, ó, extremamente importante. Por quê? A primeira coluna que a gente vai utilizar ali, aí ela vai ser a nossa coluna de particionamento. Então lembra que eu falei lá anteriormente que a gente vai usar uma coluna dos nossos dados, né, da nossa tabela, para fazer o particionamento? Então a gente pega o valor dessa coluna, ele vai passar por uma função, essa funçãozinha lá de hash basicamente vai transformar isso aqui num número, com base nesse número ele vai distribuir isso aqui para algum lugar do nosso cluster. Então é importante a gente escolher uma coluna correta para ser a nossa partition key, né, nossa chave de particionamento. Não pode ser qualquer coluna, porque é ela que vai, vou dizer assim, distribuir os nossos dados nos nossos nós. Novamente, se a gente escolher uma coluna aqui, talvez com uma baixa cardinalidade, vou usar esse termo, né, essa coluna com muitos valores repetidos para todo o meu banco de dados, por exemplo, sei lá, país, e eu talvez atenda lá um, 2 países, esse particionamento não vai ser muito efetivo. Então, primeira coluna, no nosso caso, o pet chip ID é perfeito. A gente vai particionar pelo chip do ID e dependendo desse valor, ele vai jogar para algum lugar do nosso cluster. E por último, a gente tem algo que a gente chama de clustering key, ou a chave ali para fazer essa clusterização. Por que que isso é importante? Essa coluna a gente vai poder utilizar ela no order by posteriormente, e ela também vai organizar os registros, vou dizer assim, para a gente ali no banco de dados. Então, lembra quando a gente falou e a gente viu lá atrás que eu não posso utilizar um where em qualquer coluna que eu quero e eu não posso utilizar um order by também em qualquer coluna que eu quero? É aqui que justamente essas tabelas, essas chaves aqui de particionamento e de cluster começam a fazer sentido e se relacionar, vou dizer assim, com aquela limitação que a gente viu lá dentro. Novamente, caso vocês queiram estudar um pouquinho mais sobre isso, deixa um comentário aqui embaixo. Se for o caso, a gente faz um vídeo ali bem focado em NoSQL Databases. E no caso, como que a gente faz esse particionamento, como a gente brinca com essas chaves e entra mais a fundo no detalhe. Basicamente, isso aqui que a gente vai fazer. Então, vou copiar aqui ó, o nosso comando. Vou botar ele aqui em uma linha só. Vou copiar. Vou colar aqui embaixo. E a gente vai fazer a criação da nossa tabela. Então, ele já criou a tabela aqui dentro. Se a gente fazer um select asterisco from. Qual é o nome da tabela que a gente criou? Heart rate. A gente vai ver que a tabela está criada, na verdade, mas ela está vazia aqui. Então eu não tenho nenhum valor. Para a gente ganhar um tempinho, pessoal, eu deixei também pronto um comando aqui já para a gente inserir registros. Simulando aqui quase como fossem, eu vou dizer assim, três pets diferentes. Então eu vou copiar aqui o código, eu vou colar. Não se preocupem, ele é um insert, vou dizer assim, comum de qualquer tabela, não tem nada muito diferente. Beleza, terminar aqui. E o que que a gente está fazendo aqui? Ó? Vou focar só no último aqui para a gente ganhar tempo. Então a gente vai inserir na tabela heart rate o nosso pet ID, owner, time e heart rate, que são basicamente os parâmetros que a gente criou e as colunas que a gente tem aqui dentro. Nos valores eu tenho aqui, né, os nossos dois IDs universais, e eu tenho um timestamp, e por último eu tenho aqui o meu inteiro, que é o batimento do meu pet, certo? Aqui dentro, simulando, pessoal, a gente tem, por exemplo, o 003, que vai ser basicamente um pet aqui. Aqui em cima eu tenho um outro pet, e aqui dentro do owner também eu tenho o mesmo owner para dois desses pets pelo menos. Então a gente só vai inserir aqui alguns valores para dar uma olhadinha e brincar um pouquinho. Vou copiar todo esse bloquinho aqui, vou colar aqui embaixo e executei um Enter. Então, se eu voltar lá em cima e executar nosso select,
Opa, agora eu já tenho dados. Vou diminuir um pouquinho o zoom, só para a gente encaixar isso aqui numa visualização melhor. Então percebam que fiz um select asterisco na tabela, como a gente faz normalmente, e agora eu tenho aqui os nossos pet ship IDs, o nosso time, o nosso batimento, o nosso owner aqui e assim por diante. Perfeito? Top. O que é importante aqui agora a gente brincar um pouquinho e testar, eu vou dizer assim. Só lembrando, pessoal, que quando a gente faz um readme aqui dentro do VS Code, a gente pode utilizar um comando ou abrir aqui o nosso Open Preview, ele já traz uma versão mais bonitinha para a gente visualizar o nosso Markdown. Então a gente já está fazendo o nosso processinho aqui dentro. A gente já criou as tabelas também, a gente já inseriu registros e agora a gente vai ver um pouquinho do Select. O Select, como eu falei, ele tem algumas restrições. E a gente vai fazer, vou dizer assim, vai brincar um pouquinho agora. Select. Perfeito. A gente fez um select asterisco aqui embaixo e ele retornou todas as linhas. Eu vou copiar, vou colocar aqui dentro. A gente vai botar isso aqui num bloquinho de SQL. Perfeito. E aqui dentro a gente vai utilizar alguns where aqui para a gente ver como que isso vai funcionar. Então, primeiro, a gente utilizou como chave, deixa eu conferir aqui novamente, no nosso create table, o nosso pet ship ID. Então, vou vir aqui embaixo, vou utilizar nosso pet ship ID e vou passar um valor específico. Vamos filtrar esse pet ship ID aqui, ó. Então, até aqui, nenhuma novidade. Vou copiar esse comando. A gente vai vir aqui para o nosso terminal, vai executar. E ele deu um erro aqui, na verdade, né? Invalid query. Constante, que é do tipo ID. Beleza. Eu não posso colocar ela entre chaves aqui, porque ele está tratando como uma string. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar aqui também do nosso exemplo. Fechou. Então percebam que eu fiz o meu select, filtrei o nosso ship ID normalmente, e estão aqui os valores. Subir um pouquinho. O que acontece? Vamos supor que talvez agora eu não queira selecionar pelo ship ID, mas pelo owner, né, que é o nosso dono ali do pet. Lembrando aqui, o owner não foi utilizado em nenhum momento aqui em cima, no nosso create table, dentro das chaves, tanto de particionamento quanto na nossa chave de clusterização, vou chamar assim. O que acontece? Vou filtrar esse owner aqui e vamos ver o que acontece, perfeito? Então, princípio nada demais. É o tipo de comando que naturalmente você realizaria num banco de dados SQL, por exemplo. E fiz o select aqui. Opa, tivemos um erro aqui. Vamos ler o que esse erro está dizendo. Não é possível executar essa consulta porque ela envolve filtrar, né, datas, né, dados, na verdade, aqui, elementos. E isso pode ter uma performance não pode ter uma performance muito boa, vou dizer assim, né. Então ele não consegue prever se esse retorno vai ser rápido, se vai demorar, justamente porque a gente está trabalhando, de novo, com uma arquitetura de cluster, a gente está trabalhando com dados distribuídos e volumes massivos. E aí o próprio banco, por modelagem, eu vou dizer assim, ele já vai te ajudar a manter a performance, vou dizer assim, propriamente dita da aplicação muito boa, e ele vai te restringir algumas coisas que simplesmente você faria num banco de dados relacional, um modelo mais comum, mas quando a gente fala de bancos de dados dessa volumetria, eles têm uma tratativa diferente. Ele até mostra aqui pra gente, ó, um parâmetro específico que a gente pode utilizar, que é esse allow filtering, né, para permitir, mas a gente não vai fazer isso. Eu queria só mostrar realmente que não é como no SQL, que a gente vai lá e simplesmente realiza qualquer comando, qualquer filtro em qualquer coluna. A gente vai ver na sequência que existem índices, então a gente consegue criar um índice para ajudar nisso aqui, assim como tem no próprio SQL, mas aqui, obrigatoriamente, eu vou dizer assim, por restrição, a gente não vai conseguir fazer o select em qualquer valor da coluna. E beleza, a gente viu agora que não dá para utilizar qualquer coluna como coluna no nosso filtro, diferente num SQL padrão.
Agora a gente vai brincar um pouquinho com a nossa coluna de time aqui e vai entender se só por ela eu consigo filtrar ou se eu preciso usar também a minha coluna de particionamento. Vamos brincar um pouquinho para entender. Então, pessoal, vamos pegar aqui, ó, time. Então, where time, vamos filtrar aqui um valor maior ou igual. A gente tem aqui no nosso registro só 1 hora e 1 minuto, 1 hora e 2, 1 hora e 3. Então vamos filtrar aqui só os maiores a 1 hora e 3, beleza? Vou copiar aqui em cima já a nossa stringzinha aqui e vou colar ela aqui. A gente vai copiar, vou botar aqui embaixo, vou executar e opa! A gente conseguiu aqui utilizar a nossa coluna time então para fazer esse filtro também, certo? Aqui está dizendo, ó, atenção, essa consulta deve utilizar o allow filtering e vai ser rejeitada, né, numa futura versão do ScyllaDB. Interessante. Por que será que ele deu esse warning? Será que tem como a gente resolver isso ou será que é só declarar esse parâmetro? E se a gente informar a nossa coluna de particionamento, que é o nosso pet ship ID? Será que ele vai retornar esse erro ainda ou não? Vamos conferir? Então, opa, faltou o nosso pezinho lá na frente. Pet ship ID, taranã, e o timestamp. Vou copiar, vem aqui no nosso terminal e vou executar. Opa! Percebam que a mensagem de erro agora sumiu? Então, novamente, por que, que a gente sempre tem que tomar cuidado com a chave, eu vou dizer assim, que a gente utiliza? A gente está trabalhando com computação distribuída, sistemas distribuídos, eles trazem uma certa complexidade, eu vou dizer assim, mas eles te permitem uma escala que outras aplicações não permitem. Nesse cenário aqui, a gente sempre vai precisar utilizar a nossa chave aqui de particionamento, para a gente identificar, eu vou dizer assim, onde está esse registro. E a nossa chave ali de ordenação, a nossa chave de cluster, nesse exemplo, ele é um timestamp. Então, utilizar as duas aqui é uma boa prática, eu vou dizer assim. A nossa chave de particionamento, inicialmente, vou dizer assim, né? Ela é obrigatória. Lembrando que, para poucos volumes de dados, até permitem aqui, ó, operações e comandos para permitir essas operações. Mas se a gente falar em escalar isso aqui para volumes massivos de dados, a gente tem que tomar muito cuidado com as duas chaves, tanto a de particionamento quanto a de clusterização ali, ordenação, basicamente, certo? Então, legal. Acho que já deu para ver aqui que a gente consegue fazer alguns selects e outros não. Fechou? Por último, pessoal, eu queria mostrar uma coisa para vocês que é o quê? Embora a gente só tenha criado aquelas duas chaves, eu vou dizer assim, no primeiro momento, a gente pode utilizar uma solução que é uma solução de index, que é criar um index para uma determinada coluna e a gente poder utilizar ela no nosso filtro aqui. Vou fazer o seguinte, ó, vou copiar esse bloquinho SQL que a gente criou aqui em cima, vou declarar ele aqui embaixo, vou remover essa linha e aqui a gente vai utilizar um owner. Ó, vou copiar aqui, vou colar esse valor. Lembrando, isso aqui, na hora que a gente executa, ele vai falhar, porque ele não vai conseguir utilizar, vou dizer assim, basicamente, aquele valor. Deixa eu ver se owner aqui tá escrito certinho. Não, tá escrito errado. Agora sim, ó, a gente copia, vem aqui, cola, perfeito. Agora tá a mensagem de erro correta. Não pode utilizar porque envolve filtros e pode resultar ali numa performance não muito boa. Utilize aquele parâmetro. Mas esse parâmetro não é muito legal. Ele é um parâmetro que realmente talvez impacte na nossa performance. Uma alternativa para isso é a gente fazer o quê? Ó? A gente fazer um index. Então, create index. A gente vai chamar esse index aqui, pode ser de pet owner, basicamente. E a gente vai fazer isso onde? A gente tem que passar a tabela, nesse caso, heart rate, perfeito? E a gente tem que passar a coluna. Qual é a coluna que eu quero fazer o owner? Qual é a coluna que eu quero fazer o meu index? É a coluna owner. Fechou? Ponto e vírgula, copia, a gente vem aqui embaixo, cola. Ele vai tomar um tempinho, dependendo, óbvio, do tamanho da sua tabela, da sua operação. Esse tempo vai ser um pouquinho maior. No nosso cenário aqui, a gente tem pouquíssimos dados. Uma vez que agora eu criei, vamos ver o que acontece
se a gente realizar aquele mesmo select que anteriormente estava falhando? Opa, agora eu tenho um index naquela coluna que eu não utilizei como chave de particionamento ou chave de clusterização, e eu consegui fazer o meu select sem precisar habilitar qualquer parâmetro ou abrir mão de performance. Fechou? Então, pessoal, quando a gente fala de bancos de dados NoSQL, quando a gente fala de bancos de dados que trabalham com computação distribuída, a gente sempre tem que tomar cuidado e entender muito bem qual a solução que a gente está aplicando, qual o conceito que a gente está utilizando. Vou voltar aqui bem rapidinho. Na verdade, vamos voltar aqui na nossa documentação. A gente finalizou todas as etapas. Vou dar um xizinho aqui no nosso select também. Vou salvar. Então a gente tem aqui uma breve documentação de todos os comandos, o que, que a gente fez. Vocês vão ter acesso a isso aqui. Para ter acesso a esse nosso Markdown, fica aqui embaixo o link da nossa comunidade. A gente tem uma comunidade no Discord. Lá dentro a gente vai discutir sobre o universo de dados como um todo. A gente tem a nossa comunidade também no WhatsApp para trocar uma ideia, conversar um pouquinho. A gente fala de banco de dados, a gente fala sobre inteligência artificial, sobre ciência de dados, sobre análise de dados. Então, tudo que envolve o universo de dados, a gente tem uma comunidade lá bem legal, a gente está crescendo e contamos com a presença de vocês. Tenho certeza que vai ser enriquecedor tanto para vocês quanto para nós. Então, lá dentro vocês vão ter acesso a todo esse passo a passo aqui para poder replicar na máquina de vocês. Seja o Markdown e seja também o nosso Docker Compose, que eu vou colocar ali e disponibilizar para vocês. Fechou? Ótimo. Então, fazendo um encerramento, pessoal, e voltando aqui para o nosso arquivo inicial, né, para o nosso Obsidian aqui, que é a ferramenta que eu utilizo de documentação, a gente viu um pouquinho sobre conceitos, a gente entendeu questões sobre sistemas distribuídos, por que que eles existem, a gente viu um pouquinho do teorema CAP, então tenham sempre em mente, quando adotarem uma solução de banco de dados, dentro do CAP, o que que ela implementa, o que que ela prioriza, a gente não vai conseguir ter as três propriedades, a gente vai ter que escolher duas, a gente vai abrir mão de outra, o próprio sistema que a gente desenvolve tem que ser criado pensando nisso aqui, então é extremamente importante, como desenvolvedor, eu vou falar aqui agora, entender qual é o tipo de banco de dados que a gente está utilizando e quais são as premissas desse banco de dados. A gente deu uma olhadinha no ScyllaDB, que ele é um banco de dados que escalona, eu vou dizer assim, que cresce para trabalhar com níveis absurdos de informações, de dados, de mensagens. A gente viu um pouquinho ali de como subir essa infraestrutura, de como fazer os nós, como fazerem eles se comunicarem e principalmente como a gente criar o nosso keyspace, a nossa tabela, o nosso insert, select e algumas das restrições que a gente viu lá, que ele é um pouquinho diferente do nosso SQL padrão, que é o CQL, que é o Cassandra Query Language, e como isso é similar, eu vou dizer assim, ou não, com o próprio SQL, fechou? Então, pessoal, agradeço novamente o tempo de vocês. Esse vídeo aqui eu sei que ele foi um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais mão na massa, mas novamente a gente vai trazer conteúdos aqui mais voltados a IA ou também voltados a uma parte mais técnica. Isso aqui tem como objetivo dar uma visão geral, vou dizer assim, de bancos de dados. Eu trouxe um exemplo, lembrando que são vários bancos com teoremas, eu vou dizer assim, com combinações do CAP ali diferente, e tem espaço para muito mais vídeo. Então, se vocês gostaram, se vocês querem entender um pouquinho mais sobre a própria questão de modelagem de dados, como que a gente utiliza, por exemplo, o Scylla ou outro banco de dados, deixe um comentário aqui embaixo que a gente vai entender que vocês querem consumir mais conteúdo do tipo, perfeito? No mais, agradeço o tempo de vocês, abraço e vejo vocês na próxima.